Olá, meus queridos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje é a nossa 11ª aula e vamos falar um pouquinho hoje sobre o amor que cuida. Eu convido você hoje a abrir a palavra do Senhor comigo lá no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 28, que nos diz: Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Amém? Eu gostaria de considerar hoje com vocês duas situações que se remetem aos casamentos de hoje em dia. Duas pequenas histórias. A primeira era de um homem que tinha um carro muito velho, mas que ele gostava bastante daquele carro. Ele já tinha aquele carro há muito tempo, já tinha passado várias histórias com aquele carro e ele amava muito aquele carro. Mas com o passar dos anos, o carro foi ficando velho, o carro já não agradava mais tanto aquele moço. E com o passar do tempo ele começou a dar muitos problemas. Então esse homem resolveu levar esse carro no mecânico. O mecânico avaliou o carro, falou que precisaria fazer uma manutenção no carro, que precisaria fazer uma vistoria geral, mas que o carro estava com muitos problemas. E ficou de mandar orçamento depois. Esse rapaz voltou para casa um pouco chateado porque ele amava o carro. Já fazia muito tempo que ele tinha aquele carro. E um pouquinho mais tarde o mecânico mandou o orçamento para ele. Quando o orçamento chegou, era justamente todo o valor que ele tinha guardado. Era praticamente todo o valor das suas economias que ele ia precisar gastar para recuperar aquele carro. Então ele pensou, repensou, ficou triste, porque ele queria o carro, mas o carro já era velho, já estava dando muitos problemas. E ele não queria gastar todas as suas economias para investir no conserto daquele carro. Então ele pensou, por que não trocar o meu carro ao invés de arrumar? Eu poderia trocar por um modelo mais novo. E se nós formos parar para analisar, o ponto de vista dele está certo, não é mesmo? Numa segunda história, existia um engenheiro. E esse engenheiro acabou indo na obra para ver como é que estava sendo o trabalho ali, que ele tinha feito, que ele tinha desenhado e tal. E ele queria acompanhar o trabalho de perto. Mas quando ele chegou naquele determinado local, um dos maquinários deu problema e caiu amassando a mão dele. Caiu em cima da mão dele. E infelizmente acabou amassando a mão dele. Ele, muito assustado, correu para o hospital. Foi feito raio-x, foi feito vários exames e foi detectado que praticamente todos os ossos da mão daquele engenheiro tinham sido destruídos, tinham sido quebrados. Então o médico analisou e falou para ele que ele teria que fazer muitas cirurgias para que aquela mão recuperasse, mas que o plano dele não cobriria aquela cirurgia e o tratamento completo que ele teria que fazer. Então ele perguntou quanto ficaria para que a mão dele voltasse ao normal. Ele chorando, com muita dor, aquela mão totalmente destruída. Então o médico falou para ele, estudou os valores que ele gastaria com cirurgias particulares, com plástica, com enxertos ósseos, enxertos musculares, com enxertos de pele, enfim, várias situações. E passou o valor que ficaria o tratamento completo dele. E o valor do tratamento dele seria praticamente todo o dinheiro que ele tinha economizado na sua vida. Todas as economias dele conseguiriam pagar o tratamento da mão dele. E ele não mediu esforços. Na mesma hora ele falou para o médico que ele queria o tratamento. Porque aquela mão era importante para ele. Porque aquela mão fazia parte da vida dele. Era o corpo dele. E ele não poderia simplesmente cortar a mão fora e comprar outra numa loja qualquer. Não. Ele precisava da mão. A mão dele era o fruto do trabalho dele. Era o sustento dele. Ele amava o corpo dele. Ele amava a mão dele. E ele queria que aquela mão estivesse restaurada. Então ele não pensou duas vezes. Ele permitiu que o médico fizesse o tratamento. E ali passaram-se muitos meses doloridos. E todas as cirurgias que ele fazia, ele sentia ainda mais dores. E ele chorava muitos dias porque ele não aguentava de dor. Ele pensava até em desistir. Mas aí ele olhava para a mão dele e falava, eu não posso tirar um pedaço meu fora. Eu preciso lutar por essa mão. E ele aguentou.
todas as dores que ele passou do tratamento, porque o tratamento não foi um tratamento tranquilo. Todas as vezes que a gente mexe numa ferida, essa ferida dói. Mas é preciso que mexa na ferida, que limpe a ferida, que trate a ferida, para que essa ferida venha cicatrizar. E ele entendeu isso. Então passaram-se muito tempo, mas muito tempo mesmo. E ele conseguiu restaurar a mão dele. Ele ficou sem dinheiro, mas a mão dele estava ali. E agora, com a mão restaurada, ele poderia conquistar mais trabalhos e mais dinheiro ainda, porque agora ele tinha as duas mãos de volta. Hoje nós vamos trazer essas duas questões para o nosso relacionamento, para os nossos dias de hoje. Nós vemos que a cultura que nós temos hoje, essa sociedade distorcida que nós vivemos, nos falaria que o nosso casamento, ele pode muito bem ser como a primeira história daquele rapaz que tinha um carro velho. Ou seja, se o meu esposo já não está mais me agradando, não está correspondendo às minhas expectativas da maneira que eu espero, quem me garante que eu não posso trocar ele por um modelo novo? A sociedade diz isso para nós hoje. Você, infelizmente, já se casa com data de validade. A gente casa, se não der certo, a gente separa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Essas mentiras que Satanás tem lançado nas nossas vidas têm quebrado muitos relacionamentos. Quando nós tratamos o nosso cônjuge como aquela história lá do carro velho, o carro velho pode ser esse seu marido que está do seu lado, pode ser a sua esposa que está do seu lado, pode ser aquela pessoa que tem te trazido problemas, pode ser aquela pessoa que não esteja mais correspondendo às suas expectativas, pode ser aquela pessoa que te gera irritação, que te gera mágoa. Mas aí o Senhor te pergunta, o que é que você vai fazer? Você vai investir tempo? Você vai investir o teu joelho no chão pelo conserto do seu casamento? Ou você simplesmente vai preferir trocar por um modelo mais novo? Muitas pessoas acham que é a coisa mais fácil que tem. Não deu certo, a gente para por aqui, enterra os problemas e passa para outro relacionamento do zero. Só que, infelizmente, quando nós fazemos isso se torna um ciclo vicioso, porque nenhum relacionamento vai conseguir ser duradouro enquanto você não tratar os problemas daquele primeiro relacionamento. Se o teu primeiro relacionamento já não deu certo, se você não aprendeu com os seus erros, com os erros do seu esposo ou da sua esposa, você acha que você não vai passar os mesmos problemas ou até piores no próximo relacionamento? Nós não podemos esquecer que nós somos seres imperfeitos e que são duas pessoas totalmente diferentes agora habitando o mesmo espaço. Nós precisamos querer lutar pelo nosso relacionamento. Muitas vezes vai ser doloroso, claro que vai. Muitas vezes vai te custar aquilo que você mais tem de precioso. E você não vai querer pagar o preço. Mas vale a pena. Vale a pena lutar por aquilo que Deus colocou do teu lado. Mesmo que nós sejamos imperfeitos, pecadores, falhos, nós erramos. Mas nós podemos nos reconciliar. Nós podemos nos consertar. Porque o Senhor nos dá um presente todos os dias. O Senhor nos faz acordar todos os dias com a oportunidade de sermos melhores. E se você se colocar na brecha por aquele carro velho que está do seu lado, eu tenho certeza que o Senhor, no mundo espiritual, vai abrir portas aonde o Senhor vai ter legalidade de habitar na vida do seu cônjuge através de você, através da sua fé, através da sua oração. E eu creio que o Senhor vai fazer um milagre nesse carro velho aí que está do seu lado. E que você não vai precisar ouvir as mentiras de Satanás que diz que você tem que trocar para um modelo novo. Não. O Senhor vai restaurar esse carro que está aí do seu lado. E eu acredito que ele ainda vai se tornar uma grande Ferrari na sua mão. Amém? Eu tenho certeza de que as pessoas, quando elas lutam por aquilo que realmente elas querem, por aquele propósito que o Senhor colocou no coração delas, elas conseguem alcançar do Senhor bênçãos sem medidas. E eu tenho certeza que se você lutar pelo seu relacionamento, ele vai ser uma bênção para você. Como nós vemos no segundo caso, aquele rapaz que machucou a mão, ele investiu tudo que ele tinha para recuperar uma parte do seu corpo. E assim devemos ser nós diante de Deus. O
casamento ele é um lindo ministério criado pelo Senhor. E o seu cônjuge faz parte do seu corpo. Diante de Deus, vocês são um só. A partir do momento que você tratar o seu cônjuge como uma ferida aberta, como você trata uma ferida aberta, como você trata o seu corpo quando ele está doente, que você cuida, que você zela, você vai no hospital, você toma remédio, você faz de tudo para se curar. Quando esse mesmo cuidado for o cuidado que você tiver com seu cônjuge, o seu casamento vai estar alicerçado. Você precisa aprender que você precisa cuidar, zelar e amar o seu cônjuge, como você amaria, cuidaria e zelaria pelo seu corpo se você estivesse doente. Quando vocês dois conseguem entender que agora vocês são um diante de Deus, todas as vezes que um sofre uma tragédia, os dois sofrem juntos, os dois choram juntos. Todas as vezes que um ganha algo de especial, os dois comemoram juntos. Todas as conquistas do seu cônjuge, vocês dois vão comemorar. É uma conquista dupla, onde vocês dois comemoram juntos. Mas o seu cônjuge já não pode mais sentir dor e alegria. Ele não pode receber bênção e maldição sem que você seja afetado. Porque para Deus vocês não são mais dois, vocês são mais um. Lembra lá das primeiras aulas onde eu disse que a matemática cristã, ela é perfeita? Na matemática cristã, 1 mais 1 continua sendo 1. Porque você e o seu marido diante de Deus continuam sendo 1. Então nós somos essa matemática perfeita diante de Deus. Eu preciso cuidar do meu esposo, da minha esposa, como se fosse o meu próprio corpo. Eu preciso zelar por ele da mesma maneira que eu zelaria se eu estivesse doente numa cama. Eu faria o possível para me curar, porque eu me importo com o meu corpo. Eu me importo com o que eu sou. Então por que muitas vezes eu não posso me importar com o que o meu marido é? Porque perante os olhos de Deus, ele e eu somos um só. Se eu não estou bem, eu não vou estar fazendo ele bem. Eu não vou estar fazendo ela bem. Eu sei que muitas vezes nós podemos agir no nosso relacionamento como aquele carro velho. Mas se mesmo nós agindo como carros velhos, se nós ou se o nosso cônjuge, seja quem for que tem esse problema, souber agir em amor, como a segunda história, nós vamos conseguir restaurar todas as feridas. Nós vamos conseguir restaurar a nossa saúde, que foi ferida, que foi machucada. E o nosso relacionamento vai ser alicerçado. E vai ser mais alicerçado e mais forte do que era lá no início. Porque quando nós lutamos por aquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós somos recompensados. O Senhor nos fortalece, quebra cadeias e nos levanta fortes e firmes neste propósito. Efésios, no capítulo 5, versículo 28, nos diz que os maridos devem amar as suas próprias mulheres como seu próprio corpo. E nós, mulheres, devemos amar também eles. Porque nós somos um só. Nós devemos amar um ao outro como se não houvesse amanhã, porque não existe o outro lado da moeda. Ou eu decido amar e decido cuidar, ou infelizmente o meu relacionamento não vai para frente. Se você trata o seu cônjuge mal, você está se tratando mal. Se você trata o seu cônjuge com alegria, você está se alegrando. Como que você tem tratado o seu cônjuge hoje? Você se dirige a ele com respeito, com ternura? Você ainda consegue fazer isso por ele? Você cuida dele como sendo o seu próprio corpo? Você sente prazer no que ele é? Ou será que você, com o passar do tempo, começou a menosprezá-lo e envergonhá-lo e deixar ele um pouquinho de lado? Pense um pouquinho como você tem tratado o seu relacionamento. Pense hoje como que você vai tratar o seu cônjuge a partir de hoje. Como anda o seu casamento, o seu relacionamento? Qual das duas histórias você quer para a sua história? A história do carro quebrado, onde Satanás te diz que você pode trocar o seu casamento por um modelo mais novo? Ou aquela outra história, que mesmo na dor, você vai investir o seu tempo, a sua oração e a sua fé para conquistar e restaurar o seu casamento? Que você possa pensar um pouquinho nisso hoje. Os planos de Deus para o seu casamento são grandes, são tremendos. Basta que você creia. Amém? Fique com essa palavra no seu coração hoje. E para o nosso desafio de hoje,
Eu gostaria que você refletisse quais as necessidades do seu cônjuge que você pode suprir. Quando você vê que as coisas não estão dando certo, o que você pode fazer? O que você pode fazer para mudar essa história? Você sabia que para que haja mudanças no meu cônjuge, as mudanças precisam começar em mim? Não adianta nada eu julgar que ele tem feito algo errado, que ele tem feito algo que me machuca, me irrita, se muitas vezes o problema está em mim. Lembra quando eu falei que nós éramos o espelho que refletimos a imagem do Senhor? Qual é a imagem que meu cônjuge tem visto em mim? Será se os erros maiores não estão em mim? Será se eu não preciso mudar primeiro para que haja mudanças no meu cônjuge? Que nós possamos refletir nisso hoje. Então, que hoje você possa analisar qual a necessidade do seu cônjuge que você pode suprir a partir de hoje. O que você pode fazer hoje para ajudá-lo? Para ajudá-lo em casa, para demonstrar carinho e demonstrar o quanto ele é importante para você. Algo que demonstre que você cuida dele nos mínimos detalhes. Pense em algo especial para fazer ou para falar para ele hoje, que demonstre que você cuida dele nos mínimos detalhes. Depois se escreve lá no seu caderninho o que você escolheu fazer para mostrar os seus cuidados para o seu cônjuge. Como que ele reagiu? E o que você aprendeu com essa experiência? O que você vai levar daqui por diante para o seu relacionamento? Fique com essa palavra no seu coração. Para fecharmos essa aula, eu quero que você medite comigo no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 51, que nos diz: O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O Senhor nos pergunta hoje, o que vocês querem que eu faça pelo seu relacionamento? Fala para o Senhor hoje. O que tem faltado no seu relacionamento que você quer que Jesus faça por vocês? E eu tenho certeza que Ele vai fazer. E agora eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, hoje nós aprendemos duas circunstâncias que, trazidas aos nossos relacionamentos, Deus tem falado muito como tem estado os casamentos de hoje em dia. E nós te pedimos, Senhor, que como foi aquela segunda história, nós possamos tratar os nossos cônjuges como parte principal do nosso corpo. Que nós possamos amá-los e respeitá-los e cuidar deles, Deus, como cuidamos de nós mesmos. E que o Senhor nos ensine a amar, a cuidar, a dedicar tempo, a investir tempo de oração, tempos de qualidade no crescimento do nosso relacionamento. Seja, Senhor, conosco, com cada pessoa que está vendo esse vídeo neste dia. Esteja, Senhor, adentrando cada lar e abençoando. Casamentos que estão quebrados, arrebentados, o Senhor pode restaurar. E eu creio que o Senhor estará restaurando, Senhor, lares neste dia, Pai. Restaura, Deus, aquilo que foi quebrado. Não permita com que o teu filho venha jogar este relacionamento santo e abençoado no lixo, pelas mentiras que Satanás tem colocado nos ouvidos dele. Mas sela os ouvidos do meu irmão para toda mentira do diabo e abra os seus olhos espirituais para que ele veja o quanto o Senhor é maravilhoso e o quanto o Senhor ainda tem propósito nesse casamento. Entra, Senhor, com a tua cura e com a tua restauração, porque eu creio no poder do teu milagre. Abençoa, Senhor, o lar de cada irmão que estará vendo esta mensagem neste dia. Com a tua graça e esteja superabundando com o teu amor. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós nos vemos amanhã para mais uma aula. E reflita o que você quer daqui para frente para o seu relacionamento. Fiquem com Deus e até amanhã.